O que era Golias para Davi? A oportunidade de Davi mudar a vida dele. Pare de olhar seu problema como fatalidade. Olhe para seu problema e diz: rapaz, essa crise que eu estou enfrentando vai levar meu casamento para uma fase que ele nunca viveu. Essa crise que eu estou vivendo financeira vai me levar para uma prosperidade que eu nunca vivi. Por quê? Porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito comum nós vermos pessoas sinalizar que, se dependesse de suas próprias forças, elas não iriam muito longe. O que elas estão dizendo nada mais, nada menos é: a minha força vem do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O cajado e a vara dele é o que me sustenta, o que me mantém de pé. Então, para mostrar isso a você, primeiro eu preciso que você entenda que Deus não muda. O que muda são as ações das pessoas. Deus não tem seus privilegiados que ele diz assim: gostei de você, você vai se dar bem. Não fui com a sua cara, você vai se dar mal. Certo? Tem gente que me parece que pensa que é assim. Não, a vida é dura para todo mundo. E é lógico que a nossa vida, ela é geracional. É importante nós entendermos isso. O que é isso, pastor? Pessoas aqui passaram antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais. E inevitavelmente, se eles tomaram decisões assertivas, eles facilitam a vida da próxima geração. Então você pode notar que hoje tem gente que tem uma situação socioeconômica, intelectual, um pouco mais privilegiada que o outro. E por que isso? Porque provavelmente o pai dessa pessoa, o avô dessa pessoa, já começou a fazer alguma coisa certa. Então, se ninguém deixou nada para tu, pelo amor de Deus, faça alguma coisa para deixar para a próxima geração. Entendeu? Ah, pastor, meu pai não me deixou nada. Beleza. O que você vai deixar para o seu filho? A mesma coisa que meu pai me deixou. Nada. Aí não pode. Entendeu? Nós temos que pegar o nosso teto e transformar ele num piso para a próxima geração. E como é que nós vamos fazer isso? Com a vida no altar. Porque está cada vez mais difícil. Não pensa que é só para você não, meu filho. Numa linguagem carioca, a chapa está quente. O bagulho está doido. Certo? Então, a vida está exigindo de nós cada vez mais renovo. Certo? Faça como, por exemplo, é muito legal quando você não tem dinheiro para encher o tanque do seu carro. Por quê? Porque você tem que ir no posto quase todo dia para botar 30. Às vezes você até fala assim: enche o tanque aí com 30. E qual é a vantagem disso? É que quando você não enche muito, você tem que ir ao posto diversas vezes. Na nossa vida espiritual é muito melhor não encher o tanque, para nós irmos no posto, renovarmos as nossas forças todos os dias ao lado do nosso Senhor. Então eu não sei se você entrou aqui fraco, desanimado, triste, aborrecido. Eu só sei que você vai sair daqui, meu filho, voando. Amém? Você vai sair daqui, pode aparecer o que quiser que você fala: rapaz, acabei de vir do posto, só botei 30, mas lá tem mais. Se me fizer usar os 30 eu volto, certo? Então é importante nós entendermos que Deus não muda, quem muda são as pessoas, certo? Bom, vamos lá aqui. Isso aqui, eu tenho uma Bíblia aqui. O Deus aqui da Bíblia é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Não é? Então por que acontecia coisa aqui que não acontece aqui? Porque pessoas faziam coisas aqui que nós não estamos fazendo aqui. Quando nós começarmos a fazer coisa aqui que o pessoal fazia aqui, começa a acontecer aqui. Note que eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, certo? Deus está esperando, sua vida está esperando você fazer alguma coisa para que o extraordinário se manifeste a seu respeito. Aprenda uma coisa, certo? Para Deus, Deus pergunta ou te orienta a ir. Para a sua provisão, ele não pergunta nem orienta, ele ordena. Você entendeu? Quando Deus diz para Elias ir a Querite, ele podia dizer que não ia, sim ou não? Sim ou não? Claro que podia. Mas quando Deus disse para Elias: eu já falei com o corvo para levar pão e carne para você, o corvo podia escolher? Sim ou não? Não. Mesmo que Elias não fosse, o pão e a carne estavam lá. O que Deus está dizendo? Que você pode até não ir, mas a sua bênção foi liberada. Aí é com você. A sua vitória foi liberada. Então nós precisamos parar de arrumar desculpa. Ah, pastor, sabe o que é? Você não sabe da minha vida. Eu sofro muito, sabe? O culpado é o meu pai, a esquerda, a direita, o centro, o diabo, a sogra. Todo mundo é culpado
Culpado de quê, filho? Do seu fracasso? Ah, realmente você tem motivo para fracassar. Olha, eu concordo que você é um fracasso realmente. Que história é essa? Qualquer justificativa que justifique o nosso fracasso, ele continua sendo fracasso. Arruma uma justificativa para o seu sucesso. É isso. Então eu vim te animar hoje. Vou contar histórias de pessoas que provavelmente nem se conheceram. Mas eu preciso abrir o texto com Lucas 1:37. Então abra a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 37. Porque para Deus, feche seus olhos, Pai. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Toda distração, todo impedimento caia por terra. Teu Espírito tem liberdade de agir, curar, libertar, manifestar o teu poder, restaurar famílias pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Isso. Porque para Deus nada é impossível. Esse é um diálogo que um anjo está tendo com Maria. Quando o anjo vem dizer para Maria que Maria vai ser mãe e Maria era virgem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu preciso que você acredite e haja de forma assertiva para reverter a situação. Se lhe faltar forças, o altar tem, certo? Aos pés do Senhor você sempre vai encontrar força para superar suas adversidades. E aprenda uma coisa nessa vida: as maiores vitórias que você vai ter sempre vai vir embalada em dores, em perdas, em crises. Qualquer um que olhasse para o gigante diria o quê? Ele é um problema. Eu em desafiar o Golias, você é doido, rapaz? O cara grande daquele jeito, matou um montão de gente, agora tá pedindo aí para lutar com um, que lute com o outro. Comigo não, eu tenho família e filho. Até que chegou um garoto lá e falou assim: qual é desse grandão aí? Alguém falou: tá querendo aí lutar com homem, mas não tá ruim de arrumar homem aqui. Davi falou: ele é grande, né, rapaz? Benção a Deus. Quase matou a mãe dele quando nasceu. Que era grande, né? Parto normal. Sabe o que Davi falou? Fala pra esse cara aí que eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Pensa, aquele garoto falando que vai matar um gigante. O que o pessoal deve ter pensado? Menino doido, esse tal de Davi. O menino não tem juízo, não. O que era Golias para Davi? A oportunidade de Davi mudar a vida dele. Pare de olhar seu problema como fatalidade. Olhe para seu problema e diz: rapaz, essa crise que eu estou enfrentando vai levar meu casamento para uma fase que ele nunca viveu. Essa crise que eu estou vivendo financeira vai me levar para uma prosperidade que eu nunca vivi. Por quê? Porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então pare de olhar, porque problema, meu filho, cada vez que passa, as coisas estão tão difíceis, que esse dia eu acordei de manhã, fui orar, eu falei: Jesus, o senhor já deve ter voltado e me deixou para trás. Que é tanta loucura. Mas se nós aprendermos a lidarmos com esse renovo, com essa necessidade de buscar forças, vou usar texto que você nem precisa abrir Bíblia. Marcos 10:45, se você quiser só anota para depois olhar em casa. Marcos 10:45. O cego Bartimeu. Quem lembra dele aqui, levanta a mão. Isso, quase todo mundo. Se você não lembra, eu vou te explicar. A Bíblia conta a história de um camarada que era cego e Jesus está indo em direção a Jerusalém. Esse indivíduo mora em Jericó e Jesus vem envolto numa grande multidão que busca tocá-lo, chamar sua atenção. E Bartimeu, ele é um cego de nascença. Ele está à beira do caminho buscando reter recursos das pessoas que passam em direção a Jerusalém, com o coração aberto para dar a ele um donativo, alguma coisa. Por isso ele não fica em casa, porque apesar de suas limitações e de sua cegueira, Bartimeu é um lutador, é um cara que vai para a vida para voltar todos os dias, sabe, ele cego, mas com alguma coisa que supra a sua necessidade. Ele é alguém que mesmo depois de um dia de mãos vazias, ele precisa voltar novamente, porque assim é a vida. Por isso Jesus chamou para a base de seu ministério 4 pescadores. Se tem uma qualidade excepcional num pescador, é a habilidade de voltar de novo para o mar, depois de 1 dia, 2 dias ou mais, sem pegar nada. Mas ele não pode esmorecer, ele não pode se dar o luxo de desistir. Ele vai lavar suas redes e na noite seguinte ele volta para o mar. Isso é a vida. A porta não abriu para você hoje, você está batendo amanhã. E se ela não abrir, você vai continuar, porque você não desiste. Você vai adiante para a conservação da alma. É assim que funciona. Isso é a vida, não é só sua, não. É que talvez você não tenha aí a liberdade de conversar com as pessoas. Bartimeu é aquele que todos os dias vai para a margem do caminho, até que um dia ele está quietinho e de repente um alvoroço, uma multidão começa a
passar, ele começa a ver o movimento das pessoas, os passos, talvez algumas conversando sobre seus problemas. E quem é que está no meio de tudo isso? Jesus. Jesus está ali. Bartimeu não pode ver, mas a fé dele é aguçada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo, e a notícia de que Jesus está fazendo já chegou aos ouvidos de Bartimeu. E Bartimeu sente que pode fazer parte daquele momento. Quem sabe Jesus pode parar para dar atenção a ele. Mas como é que isso vai acontecer? Ele é cego, há limitações em seus movimentos, e aliás, a multidão que rodeia Jesus também tem problemas. E eu aprendi uma coisa nessa vida: o maior problema é o meu, porque sou eu que tenho que resolver. Se você deve 100 mil e eu devo 1000, para mim, os seus 100 mil, tu se vira. Eu só quero meus 1000 para pagar minha conta, porque o maior problema é o meu. É assim que funciona. Então a multidão estava lá, cada um com o seu problema. E Bartimeu não pode chegar lá, que a multidão está lá. Ele está na beira do caminho, sentadinho. Jesus está passando e ele diz: eu vou chamar Jesus. Chamar para quê? Será que Jesus vai parar para ouvi-lo? Provavelmente ele nem ouvi-lo vai. A multidão está fazendo barulho, e cá convenhamos, quando está todo mundo em volta de uma celebridade, normalmente nesse caso, o que acontece? As pessoas vão falando o nome dele. Não, Jesus, ô Jesus, Jesus, tira um selfie aqui, Jesus. Todo mundo estava chamando. E Bartimeu lá de longe começa a gritar: filho de Davi. Presta atenção. Ele chama Jesus por um nome messiânico, o que indica que ele está procurando fazer algo que ninguém está fazendo. Se tem uma coisa que Bartimeu não é bobo. Já que todo mundo está chamando ele só de Jesus, ele está: ô filho do Davi! Uau! Tem misericórdia de mim, poxa. Tem misericórdia. E aí ele está perto de umas pessoas que diz para ele o quê? Fica quieto aí, Bartimeu, eu vou lá chamar Jesus para você. Você é gente boa. É isso que o pessoal falou? O que o pessoal falou? Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Cala a boca. Se puder, sabe o que eles diriam? Se enxerga. Mas o texto não cabe aqui no contexto. Se enxerga, Bartimeu. O cara é popstar. O cara está no topo da cadeia alimentar e você está lá no final. Ele não vai te... Presta atenção. Que palavra animadora. Pensa se fosse eu ou você escutando isso. Cala a boca, Cláudio. Ele, sabe o que eu ia falar? Cala a boca. Vocês estão onde? Ainda bem que eu não estou vendo. O senhor sabe o que faz. Cala a boca vocês, seus miseráveis. Que ao invés de me ajudar, fica me... Eles poderiam fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas se eles fazem isso, o que acontece? Jesus vai embora, ele perde o time. Sabe o que isso indica? Que você não pode perder tempo com o que estão falando. Se acha que você vai alcançar, se não acha. Você não tem que ficar contando com a opinião dos outros. Você não precisa da opinião dos outros para você vencer. A vitória que você busca está dentro de você. Bartimeu não perde tempo discutindo com as pessoas que pensam que ele não vai alcançar. Enquanto está todo mundo gritando, ele se renova. Ele pega forças e diz: ó filho do Davi, olha eu aqui, poxa. E o pessoal cala a boca, e ele: ó filho do Davi. E ele gritava mais alto, porque Jesus ficava cada vez mais. Quando de repente Jesus parou. Alguém deve ter perguntado: o que houve? E parou. Ele falou para o seu discípulo assim: escuta aí, o filho do Davi. Sou eu, filho do Davi, né? Segundo o profeta Isaías, escreveu a meu respeito. Eu vou esperar aqui. Chama o cara que está gritando filho do Davi. E ele continuou gritando, porque senão o discípulo não ia achar. Filho do Davi! E eu imagino o discípulo. E o pessoal ainda está perguntando lá por que ele parou. Um discípulo foi lá e falou: grita não, já escutou você. Entendeu? Aliás, é porque você não está vendo. Já faz tempo que eu saí de perto dele. Isso te lembra alguma passagem bíblica? Que um anjo diz para o profeta: quando você começou a orar, Deus já me deu ordem para sair de lá, para vir atender. Ele já liberou anjos a seu respeito. Você não está vendo. A sua família vai viver um milagre, seus negócios vão viver um milagre. Deus tem cura, Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Agora ele está lá e diz: segura aqui, o Bartimeu. Vamos lá, que ele está te chamando. Pensa, o Bartimeu passando. E as pessoas que estão lá ao redor de Jesus, tudo olhando. E o discípulo falando: dá licença aí, gente, dá licença aí. Dá licença, credenciado passando. Dá licença. Quem é? É um camarada aqui, ó. E ele não pode olhar. E aí ele bota lá na frente. Aí ele pergunta, Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Eu fico imaginando o pessoal da multidão perguntando: quem é ele? É parente de quem?
Você tá entendendo? O que ele fez para estar aí? Ele fez o que ninguém está fazendo. Sua vida, seu casamento está esperando você fazer para sua esposa o que você nunca fez. Seus filhos estão esperando que você faça o que nunca fez. Sua vida financeira está esperando que você faça o que nunca fez para ela te dar o que nunca te deu. Pessoas estão querendo fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. Eu imagino no Bartimeu, eu falei: perdoados estão. Nossa, não foi isso que eu vim buscar não. Mas já é um bom negócio, né? Perdoados estão. E logo em seguida ele viu. Ele podia ir voltar lá na beira do caminho também, não podia? Pensa ele agora lá na beira do caminho. Lembra de mim, gente? Tava aqui igualinha mesmo aí, gritando: filho do Davi, filho do Davi, filho do Davi. E o que vocês falaram? Ele não vai te ouvir. Menino, ouviu, curou. Agora eu tô curadinho, ó. E dá licença que vocês continuam na beira do caminho, mas eu vou atrás dele, porque ele mudou a minha vida. E é a ele que eu vou seguir. É importante nós entendermos que às vezes nós vamos lutar por situações que os outros vão dizer que não tem mais jeito. E não faz isso não. Você está dando ouvido a quem não deve, por isso você não está alcançando. Dá ouvido a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, as pessoas que Ele tem colocado do teu lado. É difícil sim, mas não é só para você não. Para que você, através de uma oração, onde você vai precisar acessar os céus para corrigir seus problemas, a minha preocupação é se hoje você não está criando problemas para ter que ficar fazendo esse tipo de oração o tempo inteiro. Você vai continuar orando, mas 70%, 80% de suas orações serão canalizadas para acionar os céus no que diz respeito ao agradecimento da glória, do poder, certo? Das bênçãos que Ele tem dado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Sou sempre muito aberto quando eu falo, buscando que você, através da palavra, busque entendimento. Eu tenho aprendido que a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito particular com cada um de nós. Muitas vezes o que a Poliana está entendendo ou vai receber da mensagem não é a mesma coisa que o Sidney e não é a mesma coisa que o Robson, ainda que eles ouviram a mesma palavra. A minha grande preocupação, depois que eu me tornei pastor, foi lidar com o bem-estar das pessoas, com a satisfação, com a ascensão, com crescimento, com aquilo que pessoas podem viver através da palavra de Deus. Daí eu comecei a descobrir que cada um de nós teríamos a nossa métrica, a nossa medida, e jamais deveríamos estabelecer uma medida de outra pessoa para estabelecer a nossa. Se usássemos uma medida inferior, achamos que temos coisas demais e que outras pessoas não têm basicamente quase nada ou têm pouquíssima coisa, em relação àquilo que temos. Corremos o risco de abrir mão do que Deus tem para nós, para vivermos uma medida muito inferior ao que Deus tem para nós, e que na verdade não é nem a nossa, é de outras pessoas. Mas nos deparamos com um evangelho que muitas vezes não sabe diferenciar as medidas, e aí eu começo a ter problemas com o carro que eu ando, com a casa que eu moro, com as roupas que eu visto, com os recursos que eu gasto, ainda que o que eu visto, o que eu como, o que eu gasto, onde eu moro, o carro que eu ando, estejam totalmente inseridos dentro da medida econômica que Deus estabeleceu para mim. Mas aí eu me sinto constrangido porque o outro não tem a mesma medida que eu, e eu pego a medida que Deus me deu e me rebaixo para viver a medida do outro, que se o outro tiver entendimento da medida dele, ele vai ser feliz na medida dele, e nós vamos ser infelizes porque rebaixamos a nossa. Em contrapartida, corremos o risco de olhar por uma medida acima e começar a usar uma métrica que não é a nossa, querer andar num carro que não é o nosso, viver uma vida que não é nossa, botar nossos filhos para estudar num colégio que não temos condições de pagar. E aí começamos a ser infelizes, porque começamos a ter coisas que sequer gostamos, mas simplesmente temos. Por quê? Porque estabelecemos uma métrica para cima que não é a nossa. Quando eu olho para tudo isso, o que eu vejo? Um nível alto de insatisfação, e isso me preocupa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que a Bíblia me ensina é achar a medida cuja qual Deus estabeleceu para mim, parar de olhar para cima, para querer ir para lugares que muitas vezes não é o meu,
Eu não estou dizendo que você não deve almejar a ascensão e o crescimento. Mas do mesmo jeito que a medida excessiva para cima é prejudicial, a para baixo também é. Só consegue enxergar isso quem é maduro. Então hoje eu preciso que você entenda qual é a sua motivação quando você vai acessar os céus através da oração. Vamos pegar Jesus como exemplo, não é ele o nosso espelho, não somos cristãos porque somos chamados de pequenos cristos, aqueles que imitam a Jesus. Vamos olhar o modelo cujo qual Jesus estabelecia suas orações. Dificilmente você vai ver Jesus fazendo uma coisa, orando por ele. Basicamente, o único momento que você vê Jesus conversando com o Pai a respeito de uma necessidade sua direta. Ele também tinha contas para pagar, ele também tinha famílias, ele também tinha ministério, ele também tinha uma série de necessidades. Mas quando nós olhamos para Jesus, basicamente o que vemos é um pouco antes da crucificação, ele falando: Pai, se possível for, aparta-te de mim. Primeira pessoa do singular, sou eu. O foco da minha oração agora sou eu. A maioria das outras vezes que você vê Jesus orando, sempre tinha a ver com outras pessoas. Era sempre algo abrangente, coletivo. Era o povo, era o reino, era a nação, eram os discípulos, era o endemoniado, era o cego, era um morto. Mas sempre sua oração era canalizada para resolver problemas de outras pessoas e não os seus propriamente. Isso em maioria. Nós vemos Jesus orando por ele, por suas necessidades. E por que é que Jesus estabelecia um padrão desse? Por que é que Jesus era alguém que orava mais pelos outros do que por si? Por que é que a história de Jó muda enquanto ele ora por outras pessoas? Por que é que Velho Testamento e Novo Testamento enviam a flecha para o mesmo alvo, oração? Por que é que a Bíblia diz: orai sem cessar? Por que é que a Bíblia diz que a oração daqueles que são justificados pode ir muito em seus efeitos? Então, em momento algum podemos negligenciar o poder da oração. Nós só precisamos entender que quando a oração é feita de forma correta e acompanhada de posturas e posicionamentos, nós vamos continuar orando. Eu não sei se você já prestou atenção, quando Daniel sai da oração para a cova dos leões, ele não infringiu nenhuma regra. Daniel era um cara obediente. Quando o rei da Pérsia disse que não podia orar e assina um decreto, se ele desobedecesse orando, ele mereceria o cárcere, ele mereceria a cova dos leões. Havia justiça. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. O Novo Testamento diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Que se o que você faz para Deus, ou que os homens determinam, façam com que você desobedeça a Deus, você obedece a Deus. E ele estava desobedecendo a Deus quando estava orando? Não. Eu acho que você não leu o texto direito. O que foi escrito como decreto é o seguinte: durante tal período, não lembro aqui agora, 30 dias, durante um período, ninguém pode pedir nada a ninguém que não fosse ao rei. O que eles não sabiam, até porque Daniel está inserido numa cultura que não é a sua, é que nem todo aquele que está de joelho dobrado está pedindo. O texto é claro em dizer que o que Daniel fazia eram orações durante aquele período que não podia pedir. Ele fazia orações de ações de graças. Ele não estava desobedecendo nada, ele só mudou o teor da oração. Porque tem gente que diz que todo aquele, ou pensa que todo aquele que está orando de joelho dobrado está pedindo: me dá, me dá, me dá. E aí me vem a pergunta que eu quero ver com vocês. Já já eu entro aqui no profeta Elias. Mas preste atenção. Por que é que pedimos tanto? Por que é que temos tanta necessidade, na verdade? Se é que temos. Que a minha pergunta é o seguinte: quantos aqui não têm uma casa própria? Levante a mão. Pois é, você precisa de uma casa própria, sim ou não? Quem aqui já tem uma casa própria e gostaria de ter uma casa melhor? Levanta a mão. Isso. Você não precisa. Você quer. E não tem problema nenhum. É só você definir o que você quer e o que você precisa. Quantos aqui tem carro? Levanta a mão. Quantos gostariam de trocar para um carro mais novo? Isso. Você não precisa. Você quer. E isso é legal. É só você entender o que é necessidade e o que é... Se você me perguntar hoje: pastor, o que o senhor quer? Eu falo: senta e anota. Porque se eu for falar tudo que eu quero, eu tenho muita coisa. Pastor, o que o senhor precisa?
Se você analisar direitinho, muitas vezes nós estamos em busca daquilo que não é nosso. Nós já somos felizes pra caramba. Nós só estamos meio insatisfeitos porque o outro está numa medida que não é a nossa. Meu irmão, louvado seja Deus pelo que nós temos. Porque Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Às vezes pessoas têm na casa dele coisas que você não tem na sua, mas muitas vezes você tem relacionamento na sua que eles não têm nas dele. É que nós fomos ensinados a olhar apenas para coisas materiais. Então por que é que pedimos tanto? Por necessidade, pode ter certeza que não tem. Ah, pastor, eu vim aqui hoje e não tem nada para comer em casa. Nem precisa orar mais por isso. Procura a gente aqui, um obreiro no final, e a gente vai mandar umas cestas básicas para você comer. Tem gente que manda para cá, para caramba, tá certo? Eu queria que você entendesse que você precisa olhar para suas necessidades de uma forma diferente. Segunda coisa que eu queria que você visse é: por que é que você tem a necessidade que tem? Quem é o grande causador? O que é que vai fazer? E aí eu venho para Elias. Eu admiro ele. Você vai em Israel, você ouve histórias de que as famílias mais ortodoxas mantêm durante as refeições uma cadeira na mesa, aguardando que um dia Elias venha. Isso faz parte da cultura dos mais ortodoxos lá, de tão respeitado que esse cara é. Você vê que confundiam Jesus, achavam que Jesus era a reencarnação do Elias. Para mim, ele é um dos top do Velho Testamento no que diz respeito à oração, falar com Deus, intimidade. Para mim, só pede para Moisés, que foi o campeão. E, para mim, o Abraão também foi um cara extraordinário. Mas dificilmente você vai ver nessa turma alguém tão voltado para a oração e viver tantas coisas quanto Elias. Eliseu vive momentos, é verdade, dobra os milagres. Mas Elias foi o fundador, né? Ver o cara aumentar a escola de profeta, eu até respeito. Mas ver o cara fundar a escola de profeta, o cara tem mais respeito, certo? Então vamos dar uma olhadinha. Só que Elias arrumou umas problemadas com as coisas que ele fez. Eu só quero mostrar ele porque ele está muito perto da gente. E o que eu quero falar com você hoje é que a maioria dos problemas que você tem foi você que casou, ou você que causou. Não sei porque saiu casou, mas você que é casado entende, tá certo? Vamos lá, bota aí, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Preste atenção o que esse cara está dizendo. Nesse versículo, não há indício nenhum que Deus mandou Elias fazer isso. Nenhum. Elias está dizendo: eu tenho uma comunhão com Deus, e pela comunhão que eu tenho com ele, não chove nas terras onde Acabe administra, a não ser quando eu falar. Olha só, ele está olhando para o ambiente, está observando que Acabe se tornou um dissimulado, se casou com uma mulher promíscua, um governo que mata profetas, um governo idólatra. Elias tem inúmeros motivos para tomar essa decisão, mas eu não sei onde ele estava antes do versículo 1, mas eu não vejo ele envolvido em problema nenhum. Quando ele resolve dizer contra o rei que não vai chover e os céus se fecham e não chove, primeiro significa que ele tem comunhão com Deus, sim ou não? Mas Deus mandou ele fazer? Porque quando eu olho o verso seguinte, eu acharia confuso o verso seguinte se Deus tivesse dado a orientação. Verso 2: depois que Elias falou isso, a palavra do Senhor veio a ele. No verso 1 é a palavra dele dizendo. No verso 2, Deus vem conversar com ele. E o que Deus vem dizer para ele? Sai daqui e vai para o leste, esconda-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Em tese o Acabe está te procurando para te matar. Ele foi instruído por seus profetas que enquanto você estiver vivo não chove. Aí eu pergunto a você, quem mandou Elias falar isso? Por causa de uma palavra que ele disse. Deus falou: você falou? Beleza, eu até gostei, mas não fui eu que mandei. Então faz o seguinte, meu irmão, agora responsabilize-se por aquilo que você foge. O senhor não está comigo? Eu estou, mas não mandei. Se eu tivesse mandado você comprar, eu dava a você condições de pagar. Você comprou porque quis, então agora para de comer na rua, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para pagar esse troço. Mas não, eu enfio os pés pelas mãos e vou para o altar. Senhor, pastor, acho que Deus não está escutando. Escutando ele está. Ele só está querendo saber quem mandou você comprar, quem mandou você fazer, quem mandou você casar. Pastor, ora pelo meu marido, 30 anos, guarda mais uns 20 de força para orar. Mas pastor,
pastor, é muito difícil. Querido, é difícil para todo mundo, não é só para você. Quanto mais assertivo você se torna através do conhecimento da palavra de Deus, menos sofrimento você tem. O Deus Todo-Poderoso, fala para seu servo e manda o servo fugir. Foge para o Ribeiro de Querite, porque lá em Querite, certo? Eu vou mandar os corvos te dar comida. Eu vou tentar ajustar a besteira que tu fez. E pior, Acabe era um cara diligente, pega seus soldados e leva para perto de Querite. E Deus diz, olha, Elias não sabe, mas Deus está vendo tudo. Quando Deus está vendo que Acabe está chegando com seus soldados em Querite, Deus aparece para Elias e diz, Elias, sai de Querite e vai para Sarepta, fora dos termos administrativos, atravessa a fronteira, lá Acabe não tem poder, vá para lá porque Acabe já está chegando aqui. O que a Bíblia está dizendo é que Elias está sofrendo consequências, aquilo que a gente chama de castigo. Gente, apague do seu dicionário a palavra castigo. O nome que deram, né, a palavra responsabilização foi castigo. Porque castigo parece que é aquilo que precisaria de misericórdia, que precisaria de perdão. Castigo é aquilo que parece que você tem pouca culpa, que você não tinha muita consciência quanto fez. Castigo é aquilo que faz com que você não busque uma transformação, nenhuma mudança, porque castigo dá uma conotação de que você está sendo meio que injustiçado. A palavra correta para quem quer mudar de vida é responsabilização, porque o responsável, ele entende que ele não está sob castigo, ele está sobre consequências daquilo que ele fez. Pastor, mas o senhor está falando de oração? Sim, é lógico que eu estou falando de oração, porque hoje o número de orações que são direcionadas para os céus são para corrigir coisas que dava para corrigir, são para suprir necessidades que nós não precisaríamos suprir. Nós deveríamos usar muito mais tempo de oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome, bendizer por tua bondade, misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Um dia o Senhor vai vir me buscar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Quero te agradecer pela minha igreja, pelos meus negócios, pelo meu casamento, pelos meus filhos. Louvado, entronizado seja o teu nome para sempre. Eu te amo, Senhor, te louvo e te agradeço. Senhor, eu preciso de um emprego, meu filho está bagunçado, estou doente, o dinheiro acabou, olha para isso. Mas sabe o que parece? Que se não tiver problema, não tem oração. Quando nós olhamos para essa estrutura, a primeira coisa que eu quero que você veja é que Elias está trazendo para si um problema, que ele vai ter que gerenciar. Deixar sua cama em sua casa, em Tisbe, para dormir no meio das pedras, no Querite, para fazer a viagem até Sarepta, ter um encontro com aquela mulher que tem só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, sua comida está regrada. O que Elias está fazendo? Ele esqueceu que ele mora na terra que ele pediu para não chover. Ele esqueceu que se secasse para Acabe, secaria para ele também. Você tem que ter muito cuidado com a sua oração. Senhor, me dá força. Deus, é lógico, toma coisa pesada para carregar. Mas eu pedi força. Você vai para a academia e descobre que você está forte quando o peso que você levanta aumenta. Senhor, me dá sabedoria. Toma, problema. Mas eu pedi sabedoria. Mas como é que você vai saber que é sábio? Salomão pediu o quê? Sabedor? O que chegou lá? 2 mulheres para resolver um problema. Cuidado com que você ora, porque você pode estar vivendo uma vida maneira, porque Deus está atendendo o que você pediu. Pedi nada disso, Senhor. Hoje eu vejo pessoas orando e pedindo coisas que me deixam meio preocupados. Se elas alcançarem, você vê que Elias está atravessando tudo isso, para quê? Porque ele pediu, é reflexo do que ele fez. Pastor, isso é castigo? Não, é responsabilização, é só isso. Você é responsável. Capítulo 18, verso 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor disse a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre Israel. Eu gosto disso. Elias disse assim: só vai chover segundo a minha... Quem foi que deu a palavra dizendo que vai chover? O Senhor. Você note que ele está debaixo daquela situação e não orou. Deus olhou e disse: meu irmão, quem assume aqui sou eu sou o responsável. Deus diz a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu vou fazer chover sobre a terra. Vai lá, vai encontrar com ele, vai ter um encontro. Deus está mostrando algo preciosíssimo aqui. Ele está no controle de todas as coisas. O que Deus tem tentado o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, é nos ensinar para corrigirmos a nossa rota e mudarmos. Não é parar de orar
Não é isso. Eu sei que hoje eu estou envolvido num montão de coisas que eu não deveria estar, que me trazem preocupação, que me trazem sofrimento. Eu também faço isso. Preciso ficar orando para corrigir coisas que eu criei e que eu tenho que me tornar responsável. Quando nós olhamos para essa situação, e isso eu digo para quê? Pastor, mas não é isso, eu estou doente. Pastor, não é isso, Não, presta atenção. O que eu estou te dando é primeiro uma informação para que você, através de uma oração de súplica, através de uma oração onde você vai precisar acessar os céus para corrigir seus problemas. A minha preocupação é se hoje você não está criando problemas para ter que ficar fazendo esse tipo de oração o tempo inteiro. Você vai continuar orando, mas 70%, 80% de suas orações serão canalizadas para acionar os céus no que diz respeito ao agradecimento da glória, do poder, certo? Das bênçãos que Ele tem dado. E não para correção. Correção você precisa para agora. Por isso que eu estou antecipando. Então, por favor, todos nós, porque senão não tem vida, gente. Senão, porque olha, me permita fazer uma colocação e não crítica. Eu não sei se você já notou. Às vezes você vai em lugares onde pessoas têm dons extraordinários. São pessoas piedosas, crentes, íntimas com Deus, passando tanta necessidade. Você já notou isso? Já deu para você notar que, primeiro, oração não traz dinheiro? Já deu para você notar que a oração por si só, ela não traz ou não faz o casamento ficar melhor? Porque casamento não fica melhor. O que fica melhor são pessoas. E quando pessoas ficam melhores, os relacionamentos melhoram. É assim que funciona. A melhora toda está em nós, e não nas coisas e nos lugares. A bênção está em nós. Por que é que Abraão, o patriarca, pode dizer para seu sobrinho Ló: escolhe para onde você quer ir, cara? Aí ele disse: se eu posso escolher, eu quero ir para as Campinas do Jordão. Ele falou: então vá, mas o senhor vai para aquele lado seco. Eu vou para o lado de lá seco, mas a bênção não está lá, a bênção está aqui. E quando eu chegar lá, aquele ambiente tem que me fazer prosperar. Deus está em nós. Então é importante que nós venhamos entender isso. Hoje você tem um montão de problema para resolver? Tem. Então o que você faz para resolvê-lo? Torne-se responsável. Acione os céus para resolver seus problemas atuais, mas não seja agente de problemas futuros, que não faz sentido. Você imagine 24 anciãos dizendo o quê? Dizendo o quê? Então lá no céu a turma está falando, sim ou não? Mas está falando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, 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 glorificando, santo, santo, santo. Que tal a gente fazer oração só assim? Santo, 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 Deus é bom, misericordioso, extraordinário, muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço. Ué, mas você não perde? Eu falei, não penso não estou precisando de nada, eu estou querendo um montão de coisa, mas precisando mesmo, não estou precisando de nada. Pastor, é um tipo de oração só? Não, gente, a oração da petição, ela tem que acontecer, ela tem. A minha preocupação é só a quantidade do tempo que a gente gasta pedindo e o que a gente gasta glorificando e agradecendo. É só isso. Mas eu sei que quando eu falo isso, a mente, ué, pastor, e quem é que vai pedir por mim? Se eu não vou pedir, quem é que pede? Você não precisa pedir. Sua vida é assertiva, sua postura, os céus estão a seu favor. É isso que eu quero que você entenda, sabe? É dessa forma que a gente precisa se posicionar. Por quê? Porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer: caramba, mas que casamento é esse? Mas que ambiente é esse? Esqueça as coisas, gente. Esqueça o luxo, a suntuosidade. Esqueça essa história. Ontem eu estava almoçando na minha casa. Sabe o que tinha na minha mesa? Batata frita, banana frita, feijão, um pedacinho de carne, arroz e uma salada de tomate com alho, que eu amo. Eu peguei o arroz, botei e joguei a salada, misturei. Cada garfada me fazia lembrar de quando eu morava com meu pai no canto do Giló, lá no cantinho, numa casa que não tinha banheiro, não tinha luz, lá onde tinha o chuchu. Lembra da minha história com o chuchu? Vem de lá, beira do rio. Não tinha uma benção. Eu dava tudo que eu tenho para naquele dia que eu estava comendo aquilo, olhar meu pai sentado numa casa que não tinha nada. A gente tomava banho do lado de fora naquele latão de 200. E eu era tão feliz naquele ambiente, que não são coisas, gente. É a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Hoje eu posso dizer para você, mais de 90% dos problemas que eu tento ajudar a resolver são dos outros. E não tem a ver com grana, gente. Tem a ver com postura, posicionamento, dizer sim para a pessoa certa, não para a pessoa errada, sabe? Tomar postura de cuidar da mulher da melhor maneira que se pode, de cuidar dos filhos da melhor maneira que se pode, sabe? Isso faz com que a minha oração seja muito mais tempo agradecendo.